Olá pessoal, professor Rodolfo quem está falando. Eu falo em nome dos professores que compõem o grupo de estudos da linguagem de programação Python e eu gravei esse vídeo para apresentar para vocês uma breve introdução da linguagem Python, como eu realizo a instalação do Python tanto em ambiente Windows quanto em ambiente Linux e apresentar para vocês também algumas alternativas de ambiente de desenvolvimento que vocês podem estar utilizando durante o curso. Primeiramente, o Python ele é uma linguagem de programação de alto nível e de uso geral. Então, eu vou mostrar para vocês depois, posteriormente, algumas aplicações onde eu posso estar utilizando o Python. Ele é de código aberto, open source, e ele é focado na simplicidade e na clareza do código, sem que com isso ele perca o desempenho, né? Por conta dessa simplicidade, o Python ele é uma linguagem perfeita para iniciantes, né? Sem que com isso também ele não seja indicado para programadores mais experientes. Então todos podem estar aproveitando os benefícios que o Python oferece. Bom, aqui eu tenho algumas aplicabilidades da linguagem Python, né? Onde que eu posso estar utilizando ela. Então, por exemplo, o Python ele pode ser utilizado em aplicações web, mais especificadamente no back-end dessa aplicação, em inteligência artificial. Tá? Então, nesse campo, o Python ele é muito rico, principalmente no que tange a machine learning, aprendizado de máquina, e também deep learning, né, aprendizagem profunda. Eu posso estar utilizando Python para desenvolvimento de scripts que vão lidar com sistemas operacionais e servidores. Posso utilizar ele para desenvolver jogos, fazer data science, aplicabilidades de internet das coisas e muito mais. Bom, aqui eu tenho um ranking das linguagens de programação mais relevantes de 2019. Esse ranking ele foi elaborado pela i3e e está disponível no site spectrum.i3e.org. Tá? Nesse ranking, o Python ele se encontra em primeiro lugar, né? Isso quando se trata de programação web, desktop, embedded, né, voltado aí para dispositivos embarcados. A única categoria onde o Python não atua é a mobile. Então essa categoria ficou por conta do Java. E tudo indica que esse ranking deve se repetir esse ano. Vamos esperar o final do ano para conhecer o ranking novo. Bom, aqui eu tenho algumas companhias que utilizam a linguagem de programação web nas suas plataformas, nos seus sites. Então eu vou ter o Instagram, a Google, a Netflix, o Uber, Spotify, Dropbox, Pinterest, entre outras, tá? É óbvio, o Python não é a única linguagem de programação que é utilizado nesses sistemas, tá? Mas ele corresponde aí por tarefas importantes. Para mais informações, vocês podem acessar o link que está sendo descrito aqui no slide. Bom, o Python ele foi criado no final dos anos 80 por um holandês chamado Guido van Rossum. Até hoje ele segue ativamente trabalhando no desenvolvimento da linguagem e uma curiosidade, ele recebeu um título da comunidade Python de desenvolvedores como benevolente ditador para a vida. Tá? Não me perguntem o porquê. Aqui está uma foto dele, né? Apesar do nome, né, a gente pode associar Python, né, com uma espécie de cobra, uma espécie de serpente, mas na verdade o Guido van Rossum deu esse nome Python em homenagem à linguagem de programação, em homenagem à série de comédia britânica Monty Python Flying Circus, né, exibida pela BBC, né, da qual o Guido van Rossum é fã. Tá? Eu recomendo para vocês o filme O Cálice Sagrado, ele é muito legal. O Python atualmente ele tem duas grandes versões. Ele tem o Python 2 e o Python 3 disponível para fazer a instalação. O Python 2 ele está disponível desde 2000 e a versão mais recente dele é a 2.7. O Python 3 ele está disponível desde dezembro de 2008 e a sua versão mais recente, isso em abril de 2020, é a 3.8. O Python 2 ele é diferente, né, do Python 3.
a nível básico. Então, eles não são compatíveis um com o outro. Então, um aplicativo que foi desenvolvido com Python 3 não vai rodar em cima do Python 2. Né? Então, o Python 2, atualmente, ele só é mantido para fins de compatibilidade. Então, por isso, recomenda-se aquele que está aprendendo a linguagem de programação começar a aprender a partir da linguagem 3. Bom, o que a gente vai cobrir nesse vídeo? Eu vou cobrir a instalação do Python, tanto em ambientes Windows quanto Linux, e depois eu vou apresentar também com vocês alguns ambientes de desenvolvimento onde eu posso estar utilizando o Python, né, programando em Python. São eles o IDLE, o Visual Studio Code, o Repli e o Colab. Bom, então vamos lá então. Eu vou fechar aqui o slide. Eu trabalho, gente, com ambiente Linux. Tá? Esse sistema operacional é o Linux Mint. Então, para ensinar vocês a fazer a instalação do Python em ambiente Windows, eu tenho aqui uma máquina virtual. Essa máquina virtual é do sistema operacional Windows 10. Mas se vocês tiverem um outro sistema operacional Windows, como, por exemplo, Windows 8, ou Windows 7, ou Windows Vista, ou até mesmo Windows XP, vocês não devem encontrar problemas, o procedimento deve ser o mesmo. O Python ele não pode ser instalado em sistemas operacionais inferiores ao Windows XP. Tá? Mas eu acho que essa altura do campeonato é um pouco difícil encontrar esses sistemas. Bom, a primeira coisa que vocês têm que fazer é abrir o navegador de vocês e acessar o site oficial do Python. Então aqui eu já estava com ele aberto, eu vou fechar e vou abrir aqui desde o início. Então o site é python.org. Se vocês quiserem também, vocês podem entrar pelo Google. Então esse daqui é o site oficial. Vocês vão aqui na aba Downloads e aqui vocês vão escolher o sistema operacional de vocês. Né? Então nós estamos aqui trabalhando com Windows. Vocês vão selecionar o Windows. E aqui nós vamos ter duas versões, dois tipos. A Stable Release e o Pre-Release. Essas daqui são as edições estáveis do Python. E essas daqui são as edições que ainda não são estáveis. Então nós recomendamos que vocês instalem a versão estável do Python. Pode ser a última versão. Né? Então, aqui nós temos a versão 3.7 e aqui mais embaixo a versão 3.8. Nós vamos instalar a versão 3.8, por exemplo. Se vocês quiserem instalar a versão 3.7, fiquem à vontade. Então aqui vamos ter várias opções de arquivos, né, que nós podemos estar utilizando para fazer a instalação. Eu recomendo, por questão de simplicidade, que vocês escolham a versão Executable Installer, tá? Instalador executável. Essa versão ela é muito parecida com qualquer tipo de instalação de aplicativos em ambiente Windows. Tá? Então vocês vão clicar, vão fazer o download do arquivo. Eu vou abrir aqui o meu diretório de downloads. Eu já tinha feito o download anteriormente, tá? Eu vou excluir esse arquivo. E bom, nós temos aqui então o arquivo de instalação. Então, como que eu vou fazer a instalação disso? Eu recomendo que vocês cliquem com o botão direito em cima dele e escolham a opção executar como administrador. Vocês vão confirmar. E bom, aqui então é a instalação do Python. Então eu estou utilizando um sistema 64 bits. Se vocês estiverem utilizando um sistema operacional de 32 bits, o arquivo de instalação ele vai corresponder tanto ao sistema operacional de 64 quanto de 32 bits. Tá bom? Então não se preocupem. Bom, aqui eu tenho duas opções. Ou eu posso instalar o Python
em conjunto com outros aplicativos, incluindo o ambiente de desenvolvimento idle, o pip para gerenciamento de pacotes do Python e toda a documentação, ou se eu quiser instalar esses itens em separados, eu vou escolher a opção Customize Installation. Nós vamos escolher a opção padrão, porque para a gente vai interessar todas essas opções, né? Agora, no momento, o próprio Python e o idle como ambiente de desenvolvimento, mas futuramente nós podemos utilizar tanto o pip quanto a documentação dele também. Então, é só clicar em Install Now e aguardar o processo de instalação. Aguardar, deve estar quase no final do processo de instalação. Ótimo. Tá? Então, setup was successful. Setup foi terminado com sucesso. Assim que ele chegar nessa tela, nós vamos clicar no botão Close para finalizar. E nesse momento o Python está instalado aqui no meu ambiente Windows. Como que eu posso fazer um teste para verificar se está tudo bem? Bom, então eu vou clicar no menu Iniciar. Aqui eu já tenho os itens que foram instalados recentemente. Mas eu vou escolher aqui, dentro do menu, né, Python 3.8. E aqui eu vou ter acesso, né, aos atalhos que a instalação criou, né? Bom, aqui, gente, eu tenho dois itens importantes. Eu tenho o idle, que é um ambiente de desenvolvimento do Python, e eu tenho o Python em formato interativo, né? Eu vou abrir primeiramente esse Python em formato interativo, que é um shell do Python, né? Então, para quem tem alguma experiência com shell do Linux, com Bash, ou até mesmo com o ambiente DOS do Windows, né, vai se sentir talvez um pouco familiarizado aqui. Bom, então esse ambiente é um ambiente interativo, onde eu posso emitir comandos aqui para o Python e ele vai executar, ele vai interpretar os comandos e vai executar eles. Então, nessa primeira aula, a gente vai ficar restrito somente ao Hello World, tá? Então, para eu fazer um Hello World em Python, eu vou usar o comando print, vou abrir e fechar com parênteses, entre aspas, eu vou escrever a minha mensagem. Eu vou pressionar Enter e ele vai executar o comando print. Então, ele imprimiu aqui na tela Hello World, né? Só mais um exemplo para vocês. Esse ambiente aqui, ele pode funcionar como uma excelente calculadora também, tá? Então, se eu fizer, por exemplo, 3 mais 4, ele vai retornar para mim a soma dos números. Se eu fizer 3 mais 4 dividido por 2, ele também vai retornar o resultado da expressão, tá? Então, eu posso formular aqui equações relativamente complexas e o Python vai executar eles para mim. Essa é a primeira maneira que eu posso utilizar para executar o Python. Além dela, eu posso utilizar, vou fechar aqui, um ambiente de desenvolvimento integrado para estar programando, né, criando um script de programação. Então,
vou novamente aqui voltar no menu. E agora eu vou escolher a opção idle. Então, o Windows, por padrão, ele também vai abrir para mim aqui o ambiente interativo. Então, eu posso, novamente, fazer um Hello World, por exemplo. E ele vai executar para mim. A diferença é que aqui ele vai mostrar, vai modificar aqui algumas cores, né? Então, por exemplo, o nome do comando, né? O texto aqui é string entre aspas, o resultado é um pouco mais legível. Só que eu posso montar um script através do idle também. Para eu montar um script, ou seja, um arquivo, né? Um arquivo onde eu vou especificar a minha programação, eu posso clicar no menu File, New File, e aí ele vai abrir aqui para mim uma espécie de bloco de notas, né? Mas esse bloco de notas aqui, né, nada mais é do que o ambiente aonde eu vou escrever os meus códigos. Então, por exemplo, print hello world. Vou executar o código agora, clicando aqui na opção Run e Run Module. Ele vai pedir para que o arquivo seja salvo, que para ele executar ele precisa salvar o arquivo. Opa, Hello World. Tá? Aqui não vai aparecer, gente, porque o Windows oculta as extensões, mas a extensão do Python é .py. Depois eu vou mostrar isso no ambiente Linux. Salvar. E bom, agora aqui esse ambiente shell, ele executou também o Hello World. Só que esse Hello World, ele foi executado a partir desse arquivo. E a gente vai incrementar um pouquinho esse código. Eu vou colocar aqui uma outra frase para ele emitir. Então agora eu quero que ele imita essas duas frases. Run module. Ok. E agora ele vai emitir as duas frases. Então, vocês podem utilizar o idle, por exemplo, para estar programando o Python. Tá? Tanto no modo interativo, quanto no ambiente de programação para scripts. Eu vou fechar agora o idle e vou apresentar um outro ambiente de desenvolvimento para vocês. No caso, é o Visual Studio Code. Vocês podem acessar o site code.visualstudio.com e aqui vocês podem escolher a opção Download for Windows. Eu já fiz o download desse arquivo de instalação. Tá? Então eu vou seguir a instalação com vocês. Só um detalhe, o Visual Studio Code ele é um software open source e ele é desenvolvido e mantido pela Microsoft. Tá? Então, o arquivo de instalação dele se encontra aqui. Eu vou abrir ele. Vou selecionar a linguagem de programa, a linguagem que eu quero utilizar para fazer a instalação. No nosso caso, é melhor o inglês, né? Ok. Aceitar os termos. Eu já li esses termos antes. Espero que vocês também façam isso. Brincadeira, né, gente? Vou escolher o arquivo de instalação, o diretório de instalação. Podemos deixar o padrão. Next. Aqui como que o nome do programa vai ficar sendo referenciado no menu iniciar. Podemos manter o padrão. Next. Não vamos mexer com nenhuma opção. Next. Install. Então, realmente uma instalação bem simples, padrão Windows. Next, next, install.
Esse ambiente de desenvolvimento, ele é um pouco mais pesado. No entanto, ele traz alguns benefícios. Tá? Vocês vão perceber que a produtividade com ele é maior. Além disso, eu posso estar utilizando ele para programar outras linguagens de programação, não só o Python. Então ele vai terminar a instalação e nós vamos ativar aqui a opção para ele já abrir o Visual Studio Code. Vamos aguardar um pouco. Como eu mencionei, ele é um pouco pesado. E, além de tudo, eu estou utilizando uma máquina virtual. Isso tudo colabora para a lentidão. Bom, ele é um ambiente de desenvolvimento, então, que eu vou poder utilizar para mais de uma linguagem de programação. Né? Aqui, nessa área, na hora que eu abro ele tem aqui a área de Customize, eu posso instalar o suporte a uma determinada linguagem de programação. Então, aqui no caso, ele já tem algumas linguagens, né? E eu vou escolher aqui Python. E ele já vai começar a instalar para mim aqui as bibliotecas e o complemento do software para a linguagem Python. Bom, show. Vamos aguardar a atualização. Bom, então aqui no menu, aqui à esquerda, eu escolhi a última opção, a opção extensões, e o Python aparentemente aqui está habilitado. Né? Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Hello World aqui também. Então, aqui em Start, eu vou escolher New File. Vocês poderiam vir aqui em File e New File também. E bom, aqui eu já posso começar a programar. Né? Mas para selecionar a linguagem de programação, eu posso vir aqui embaixo, onde eu tenho Plain Text, e a partir daqui eu posso escolher a linguagem de programação que eu quero estar utilizando. Então eu vou digitar aqui Python, e a partir desse momento o ambiente ele está preparado para receber a linguagem Python. Então vamos lá. Eu vou digitar print e percebam que na hora que eu abrir o parênteses, ele já vai fechar o parênteses para mim e vai posicionar o cursor do teclado bem no meio deles. Vou fazer de novo para vocês perceberem. Vou abrir as aspas. Então, eu abri as aspas e ele automaticamente fechou para mim e posicionou no meio das aspas. Isso tudo torna o ambiente muito mais produtivo. Digitei o nosso Hello World. Vou escolher aqui em cima a opção Run. E vou escolher a opção Run Without Debugging, ou seja, executar sem debugging. Opa, deu algum erro. Vou tentar novamente. Deu algum erro de novo. Vou tentar encontrar aqui alguma opção que a gente pode utilizar para executar o código sem escolher um momentinho só, gente.
já volto com a alternativa. Bom, pessoal, voltando aqui com a solução, o que aconteceu na verdade é que o arquivo não estava salvo, tá? Então a gente digitou aqui, o que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar em File, Save As, e vou dar um nome aqui para ele. Bom, eu já tinha colocado o nome Hello World, tá? Para fazer o teste anteriormente. Eu vou colocar o mesmo nome. Aqui é possível observar a extensão do arquivo Python, que é .py. Save, vou salvar, subscrever o arquivo anterior. E agora ele vai aparecer aqui para mim o ícone de execução. Eu vou fechar essa mensagem que ele apareceu. Vou clicar em executar e ele vai executar o código para mim, aqui embaixo. Se eu colocar para ele emitir uma frase, uma segunda frase, ele também vai emitir. Pronto. Hello World e FSP-HTO. Bom, então vocês têm à disposição aí de vocês dois aplicativos que vocês podem estar instalando, né? Então, novamente, o Idle, que vem em conjunto com a instalação padrão do Python, e também o Visual Studio Code. Além deles, eu também gostaria de mostrar para vocês aqui algumas alternativas web. Então, por exemplo, aquelas pessoas que não possuem um notebook à disposição, talvez possam aprender programação em Python pelo celular, né? Para isso vocês vão utilizar um serviço web, como por exemplo o help.it. Então vocês vão acessar o site help.it. Aqui vocês vão escolher New Repli. Vocês vão escolher a linguagem de programação, no nosso caso Python, e escolher a opção Create Repli. Então aqui, como é que vai funcionar? Desse lado eu tenho a parte do código e aqui eu tenho a parte do shell. Os comandos que eu apresentar na parte do código, escrever, escolho a opção Run e ele vai executar o código para mim. Tá? Então, essa solução vocês podem estar utilizando tanto em versão de desktop quanto em versão mobile, smartphones também. Tá? Bom, essa versão, obviamente, ela também funciona em ambiente Linux. Né? Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a instalação do Python e dos ambientes em ambiente Linux. O que, sinceramente, na minha opinião, é até um pouco mais simples. Por quê? As distribuições Linux derivadas do Debian, então, por exemplo, o próprio Debian, o Ubuntu, o Mint, o Lubuntu, todas essas distribuições, elas já vão vir com o Python instalados por padrão. Tá? Então, por exemplo, essa distribuição Linux que eu tenho aqui, eu instalei ela e eu não precisei instalar o Python. Essa daqui é o Linux Mint versão 19.4, se eu não me engano. Bom, por exemplo, aqui no ambiente Shell, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom, no ambiente Shell, se eu chamar o comando Python 3, ele vai abrir para mim aqui o shell do Python. Né? Então, a partir daqui, como eu mostrei para vocês no ambiente Windows, eu posso executar os meus comandos. Caso eu queira sair, basta utilizar o comando exit. Aí vocês podem se perguntar, existe um ambiente idle instalado para Linux? Por padrão, esse ambiente o idle não vem instalado no Linux, mas eu posso instalar ele. Como é que eu vou fazer isso?
Primeiro eu vou executar o comando apt-get update para atualizar a minha lista de pacotes. Em seguida, eu vou instalar o pacote idle. Então, enquanto ele vai fazendo a instalação, eu vou escrever aqui os comandos para vocês, que eu acabei de executar. Sudo apt-get update, sudo apt-get install idle. Caso eu precisasse, por algum motivo, instalar o Python, basta eu especificar o nome do pacote. No caso do nome do pacote do Python, a Python versão 3 é o Python 3. Então, basta executar, por exemplo, esses dois comandos para eu ter tanto o Python, a linguagem de programação Python, quanto o ambiente idle instalado na minha máquina. Vamos ver se ele terminou aqui. Então, aparentemente, ele terminou a instalação. Então, apesar de eu ter instalado em ambiente Bash, ele provavelmente deve ter criado aqui para mim uma interface no ambiente gráfico para o idle. Então, aqui em desenvolvimento, eu vou habilitar aqui o idle, vou abrir o idle. E, a partir desse momento, é a mesma ideia, a mesma coisa que o ambiente Windows. Então, eu posso vir aqui em File, New File, escrever o meu código. Vou salvar ele. E vou executar. Hello World. No Linux, caso eu queira executar esse arquivo pelo bash, pela linha de comando, né? Então o arquivo meu se encontra aqui, helloworld.py. Eu quero executar ele, basta invocar o comando Python 3 e especificar o nome do arquivo. Ele vai executar para mim o script Python. Além do idle, eu posso estar utilizando também em ambiente Linux o Visual Studio Code. Eu posso fazer a instalação dele e, cá entre nós, a instalação no ambiente Linux é mais simples. Para isso, vocês vão entrar no site oficial. Um momentinho. Na hora que eu abri o Visual Studio, a minha máquina travou. Vocês vão... Opa! De novo. Ele é um pouquinho pesado, né, gente? E eu tô com a máquina virtual ainda aberta. Bom, vocês podem, por exemplo, pesquisar no Google. Studio Visual. Bom, pessoal, eu vou fechar aqui a minha máquina virtual do Windows para liberar um pouquinho de memória. Isso. Então, a partir do Linux, vocês vão acessar o site code.visualstudio.com e aqui é só fazer download do pacote Deb. Então, vou fazer download aqui do pacote Deb, isso aqui para distribuições derivadas do Debian. E vocês têm a opção de salvar ou de abrir direto com o gerenciador de instalação. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui para ele abrir com o gerenciador de instalação, o GDB, que vem com o Mint. Ele deve abrir a qualquer momento. Ele já abriu aqui embaixo. Está abrindo. Pronto, ele abriu. Bom, na hora que eu abrir pelo meu gerenciador de pacotes gráfico, né,
vocês vão ter aqui a opção embaixo, instalar pacote. No meu caso ele está aparecendo reinstalar pacote, porque eu já estou com ele instalado no meu notebook, né? Então é só vocês clicarem em instalar pacote, aguardar a finalização da instalação e ele vai ser criado aí no seu menu iniciar. Isso daqui, gente, ele vai ser válido tanto para Ubuntu quanto para Mint, que deve ser o que a maioria de vocês utilizam. Se por acaso vocês estão utilizando algum Linux diferente, por exemplo, o próprio Debian ou alguma outra distribuição que não deriva dele, como o Red Hat, né, o Fedora, aí eu peço para vocês entrarem em contato com a gente, para a gente ajudar vocês melhor, tá bom? Mas isso daqui deve atender a grande maioria. Bom, gente, então é isso, tá? Então, novamente, a gente deu uma introdução do que é o Python para vocês, vimos como realizar a instalação do Python, tanto em ambiente Windows quanto em ambiente Linux, e nós vimos aqui também algumas alternativas em ambiente de desenvolvimento. Além do REPL, que é online, eu também tenho uma alternativa que é o Colab. O Colab ele vai ser um pouquinho mais completo que o REPL, mas aí eu sugiro deixar como exercício para vocês acessarem o Colab, ele é mantido pelo Google, e tentarem executar um Hello World lá. Pode ser? Então vamos tentar. Um abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Até a próxima.